Eu demorei muito para decidir gravar esse vídeo, porque até hoje eu me pergunto bastante, será que eu não tô me preocupando demais com essa questão da linguagem? Será que não é exagero meu? Mas mesmo assim eu resolvi olhar essa questão um pouco mais de perto. Oi, meu nome é Jamile Fritz, eu sou nutricionista e mãe da Gigi, e aqui eu compartilho a maternidade real de uma mãe que tenta dar conta de tudo. Então, bora pro vídeo de hoje? A Gigi sempre teve o jeitinho dela de se comunicar, assim como toda criança tem o seu jeito particular, né? Mas com o tempo, algumas questões foram chamando a minha atenção e eu resolvi olhar um pouco mais para esses pontos com relação ao desenvolvimento da linguagem dela, a comunicação, a fala. Eu achei super importante começar essa avaliação de uma forma mais aprofundada e não tão leiga, que nem é o meu olhar, porque eu olho como mãe, né? Uma pessoa que não é especialista. Atualmente, a Gigi, nesse vídeo, né, ela tem 2 anos e 2 meses, e eu acho sempre legal comentar que a Giovana, ela tem um histórico de língua presa, ou seja, lá quando ela nasceu, foi diagnosticado que ela tinha uma língua intermediária. Eu até vou deixar aqui e aqui embaixo também, nós vamos deixar aí o vídeo onde eu falo um pouquinho mais dessa questão da língua presa, qual foi a cirurgia que a gente fez com relação à língua presa dela e tudo mais. Mas ela tem esse histórico, então, no qual foi corrigida essa língua presa através dessa cirurgia lá quando ela tinha alguns dias de vida. Se eu não me engano, ela não tinha nem um mês ainda, acho que ela tinha cerca de 18 dias, 20 dias, eu não vou recordar porque já faz um tempinho, mas foi corrigida essa questão, mas é um ponto bem importante da gente levar pro fono, né, pro fonoaudiólogo, que eu levei essa questão da língua presa dela. Então, alguns pontos que eu comecei a observar. Giovana fala muito nenenês, Giovana fala sílabas de uma palavra, né? Sendo que isso, várias mães já me falaram que é muito normal. Meu apelido é Mili e a Gigi fala Mi ou I, que não sai bem o M de mamãe, né? Mas mamãe ela fala bem. Então, eu comecei a observar que tem algumas letras que ela não fala e às vezes ela fala algumas sílabas. E às vezes ela fala super rápido tudo isso reduzido. Então, só vai entender super bem quem convive com ela no dia a dia. Então, os pais, os avós, às vezes até as pro, né, que já estão mais acostumadas com a linguagem dela. Mas eu achei importante, então, a gente olhar um pouquinho melhor para essa questão. Então, às vezes ela fala muito rápido ou muito afobado, eu diria, e fica aquela coisa nenenês com sílabas, com palavras reduzidas, e fica com essa dificuldade, então, de outras pessoas entenderem. Eu entendo, né, vamos lá, uma lacuna, eu entendo que faz parte do desenvolvimento da linguagem, a gente começar falando assim, né, começar falando palavras erradas, não sabe pronunciar algumas letras, isso é bem normal, mas eu achei melhor ter uma avaliação de um fonoaudiólogo. Outro ponto importante também, numa das reuniões de pais, e a gente foi na escola, a escola sugeriu que fosse feito, né? Uma das profs sugeriu que fosse feita uma avaliação com o fonoaudiólogo. Eu levei tudo isso para nossa pediatra, que é uma querida, extremamente experiente, né, no desenvolvimento infantil, e ela falou para nós que a Giovana não tem nada preocupante, mas que se eu quisesse avaliar, que tava tudo dentro do desenvolvimento, mas se eu quisesse avaliar não tinha problema nenhum. Então ela fez as solicitações e a gente começou essa avaliação. Depois eu até posso gravar um vídeo onde eu falo como que eu consegui, né, fazer com que a Unimed fizesse o reembolso para nós, né, que disseram para mim que seria muito difícil, que eu não ia conseguir o reembolso, e eu consegui. Então viva a forma na qual a mãe aqui movimenta as coisas para que as coisas aconteçam. Então eu consegui o reembolso, mas isso é papo para outro vídeo, né? E então esses são os motivos pelos quais eu busquei ajuda. Primeiro, por eu observar que pode ter, né, um afobamento ou até alguma coisa um pouco mais atrasada que o padrão, e também pela uma das profs, né, a escola ter comunicado que talvez seja legal fazer uma avaliação e tudo mais. Achei importante, né, eu dar uma olhadinha com mais atenção para essa questão. E um ponto importante que a gente acaba fazendo com relação ao desenvolvimento dos filhos, né, a gente comparar com o desenvolvimento padrão e a gente comparar também até com o nosso próprio desenvolvimento. Então eu sei que eu sempre fui uma criança comunicativa, uma criança que desenvolveu a fala rápido, né? Isso tudo os meus pais trazem. Então eu com 1 ano já falava super bem, né? Já errava pouco, já desenrolava bem ali para a idade, né? E talvez eu esteja, né, fazendo algum comparativo com o meu desenvolvimento de linguagem e o desenvolvimento de linguagem da minha filha. É algo que a gente não deve fazer comparações, mas é algo que a gente acaba fazendo. A gente, enquanto mãe, a gente começa a construir
uma linha de raciocínio, ó, ela tá assim, eu era assim, será que não tem que avaliar? E como eu sempre digo, entre a gente pecar pelo excesso e pecar pela falta, eu ainda prefiro pecar pelo excesso, então eu ir na fono, escutar as orientações, as dicas, né, do que eu ficar em casa sem ter uma avaliação de um especialista e estar acontecendo alguma coisa. Então até hoje eu não sei se existe alguma coisa, mas eu resolvi ir atrás de um especialista, mesmo, né, a pediatra me dizendo que estava tudo bem, então eu senti que tinha essa necessidade, nem que fosse para eu conseguir uma orientação, um direcionamento, né, que às vezes alguma dica que o fonoaudiólogo já te dá, tu já começa a perceber uma mudança ali na linguagem dessa criança. E talvez a parte mais difícil desse papo todo, né, com relação ao fonoaudiólogo, talvez seja eu não saber de fato o que é, se existe alguma coisa, se é uma preocupação excessiva minha, né? Então a gente fica naquelas, assim, e aí, o que é? O que de fato tá acontecendo, né? Então isso que eu me pergunto bastante, assim, e por isso eu resolvi, achei muito melhor eu procurar uma ajuda, até pra eu me sentir mais tranquila, mais direcionada, e mal não vai fazer, que nem eu digo, né? Vai fazer bem pra ela, vai fazer com que ela se desenvolva cada vez mais. A Giovana, ela é uma criança super inteligente, então tudo que tu falar pra ela, ela sabe fazer, ela sabe onde é que tá, ela sabe guardar, ela sabe buscar, ela sabe abrir, ela sabe fechar, ela sabe tudo que tu tá falando pra ela. Ela tem um entendimento muito bom das coisas, das orientações que tu passa pra ela. A questão é a linguagem, é isso que eu converso, já conversei com a Fone, a gente segue conversando. Será que não tem algo motor na língua dela? Até porque a gente sabe, né, que ela tem esse histórico, que ela teve a língua presa, foi corrigido, mas será que não tem uma questão de musculatura, né, que tem que ser trabalhado? Então, é por esse motivo aí que eu resolvi ir mais a fundo nessa questão da linguagem da Gigi. E no fim das contas, eu percebi, eu senti que não quero dizer que eu tô procurando ajuda, que tem alguma coisa de fato acontecendo. Quero dizer que eu me preocupo com a minha filha, que eu quero fazer com que ela se desenvolva bem, que eu quero fazer com que ela consiga se comunicar bem com outras pessoas, além do núcleo dela, do núcleo familiar, né, no núcleo de avós ali, do núcleo escolar, que já entende ela. Então, quero que ela tenha uma boa comunicação com o mundo externo, né? Eu percebi e eu entendi que procurar essa ajuda seria super válido pro desenvolvimento dela. Então, estamos nessa fase de avaliação da linguagem dela, né? Não é fácil fazer, eles demoram um tempo para fazer essa avaliação. Estamos caminhando aí nessa questão da avaliação e tá sendo bem legal a gente aprender com a fono algumas questões. Talvez eu olhe para trás daqui a um tempo e eu perceba que isso foi uma preocupação excessiva minha, como mãe, ou até que foi algo bom, que fez diferença, né? Eu ter procurado ajuda o quão antes, quando eu senti que era o momento para que ela se desenvolvesse melhor. Então, daqui a um tempo, talvez eu tenha essa percepção melhor se era um exagero ou se era algo que fazia muito sentido eu ter começado a buscar ajuda para que ela conseguisse se comunicar cada vez melhor. Mas hoje, como mãe, eu posso dizer que eu tô muito em paz, muito tranquila em saber que eu estou fazendo para mais uma coisa na vida da minha filha a melhor opção que eu teria, né? Então eu tô fazendo um cuidado com o especialista, tô buscando auxílio, então eu me sinto muito tranquila que eu tô buscando ajuda e isso também é cuidado. Eu sempre costumo dizer que as mães, elas têm um feeling, assim, pra sentir algumas coisas que às vezes outras pessoas não percebem, porque a gente convive com eles, porque eles vieram da gente, né, que nem eu digo. Então a gente consegue perceber, sentir, a gente tem um feeling mesmo, um tato diferente com relação aos filhos da gente. Então eu me sinto muito em paz que eu tô fazendo a coisa certa, né, que eu estou buscando ajuda de quem entende e fazendo o melhor que eu posso com relação a isso também para a minha filha Gigi. E se tu gostou desse vídeo, encaminha para outra mãe que quer saber um pouquinho mais sobre essa questão de fonoaudiólogo, porque a gente sabe, né, que são muitos assuntos relacionados a isso. Inclusive, eu vou trazer muito vídeo ainda relacionado a essa parte de linguagem, fonoaudiólogo, porque nós estamos nessa fase, nesse momento. Então, se tu gostou desse vídeo, né, conhece outra mãe que precisa entender um pouquinho mais sobre fonoaudiólogo, sobre fala, sobre comunicação, sobre experiência de uma mãe vivenciando isso, compartilha esse vídeo, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!